E aí, continuando, tá? Você vai também, depois de feito tudo isso, né? Você apresentou os resultados, já fez ali as recomendações, tá? Você faz, então, algumas que você considera ali como considerações finais, tá? Informações importantes, talvez alguma informação que seja sigilosa, né? Enfim, já às vezes isso acontece muito, por exemplo, em trabalhos relacionados a questões judiciais, tá? Eu já fiz esse tipo de trabalho para alguns clientes algumas vezes, em que o trabalho ele tinha ali como que uma cláusula de sigilo. Então, procure, então, se for o caso, colocar alguma consideração que seja pertinente a esse caso, tá? Deixa eu abaixar para cá aqui para ficar melhor. E aí, se você tiver feito alguma revisão bibliográfica, tá? Você vai, então, colocar aqui, ó, as referências bibliográficas, né? Se você fez toda uma pesquisa lá na hora, por exemplo, lá na hora de fazer a descrição da área, se você fez toda uma pesquisa bibliográfica, então coloque as referências, né? Para que não fique só uma informação solta. Na hora de você colocar referência, então você está deixando claro que, olha, isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato científico ou já validado de acordo com essa fonte, tá? E também, aqui em último, né? Porém não menos importante, os anexos do seu trabalho, tá? Fichas de campo, arquivos digitais, planilhas, tá? Todas as informações que você julga importante aqui também, tá? Para que você entregue o máximo possível, tudo já alinhado com os objetivos, né? Do seu trabalho é importante também, e aí você coloca aqui nos anexos, tá? Então, o que são os anexos? Vou colocar aqui, ó, fichas de campo, mapas, porquê de acesso, arquivos digitais, aliás, arquivos de mapas, né? Que são, por exemplo, aqui arquivos shapefile, arquivos do Google, né? KML, KMZ, ou algum outro software que você utilize aí para gerar os mapas, enfim, tá? Então, coloque tudo isso aí dentro aqui dos anexos, tá bom? Uma consideração aqui muito importante, tá bom, gente? Veja bem, aqui tudo isso, né? Você fez lá no seu relatório de inventário, tá? Olha só o tanto de tópicos que vai compor o seu relatório, né? Então, se você estava achando que era só entregar lá os dados pronto de campo, né? Só uma tabela com um monte de número, olha só o tanto de coisa que é importante você colocar, tá? Mas também é importante também a gente ter em mente aqui o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui como que algumas observações, algumas considerações, tá bom? Dependendo dos objetivos, tá? Nem todas as informações são tão importantes, tá? Como, por exemplo, tá? Em relatórios de acompanhamento, tá? Imagina, por exemplo, eu que dou consultoria aqui para algumas empresas, né, de reflorestamento, tá? Quando eu faço um primeiro trabalho, um primeiro inventário, um primeiro relatório, eu até coloco todas essas informações aí que eu elenquei para vocês. Mas imagina eu ter que ir lá de novo na área, já não é tão necessário eu ter que descrever toda a área, ter que descrever todo o entorno. Se no primeiro relatório, se eu já entreguei ali as informações, por exemplo, das parcelas, localização, eu particularmente não vejo necessidade de eu ter que colocar isso tudo de novo, tá bom? Então, por exemplo, no caso de relatórios de acompanhamento, né, eu não considero necessário você ter que repetir isso tudo de novo. Mas, nesses casos, tem aí algumas informações nesse relatório de acompanhamento que são, sim, importantes, tá bom? Como, por exemplo, os valores de incremento, né? Ou seja, incremento corrente, né? Vou colocar aqui o ICA, incremento corrente. Aliás, vou colocar aqui sem ser a sigla para vocês saberem. Incremento corrente anual, incremento médio anual, que são o famoso ICA e IMA, né? Ou seja, quando você faz um relatório de acompanhamento, tem aquele primeiro inventário, e aí no inventário seguinte você faz os cálculos de quanto que incrementou aquela floresta, tanto de um ano para o outro, quanto a média ao longo dos anos, tá bom? Ou seja,
Nos relatórios de acompanhamento, você vai colocar essas informações aí que são importantes também, tá bom? E tudo claro que, ó, é deixar destacado, né? Vou deixar em amarelo isso aqui, ó. Dependendo dos objetivos, nem todas essas informações são tão importantes assim, tá? Cabe a você, profissional, avaliar, tá? Então, é por isso também que eu não decidi não só trazer aqui, né, relatório já pronto, só para mostrar, olha, é assim que faz. Então, eu elenquei aqui todos esses tópicos, tá? Que, como vocês observaram, todos eles são muito importantes, tá? E aí você vai colocar tudo isso dentro aí do seu trabalho, tá bom?